Olá pessoal, tudo bom? Algumas pessoas têm me perguntado como surgiram as denominações de ruas de Salitre. Então, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu acho que é muito importante a gente saber que existem vários trâmites que são necessários para se denominar uma rua. E, logicamente, com relação a Salitre não foi diferente, né? Então, no início, as ruas eram denominadas de forma aleatória, não existia uma lei, não existia nada de processo burocrático para que isso acontecesse. Entretanto, para que se tornasse uma coisa legalizada, foi estabelecida lei, passou por todo um processo, foi necessário passar pela aprovação da Câmara Municipal para que a gente tivesse a denominação das ruas que a gente tem hoje. E aí eu fiz uma pesquisa e vou colocar aqui embaixo no vídeo o número da lei que modifica os nomes das ruas de Salitre, tá? E essa lei foi que deu as novas denominações de rua, travessas, avenidas, etc., que fizeram com que a gente tivesse a denominação que a gente tem hoje. Além disso, vocês vão ver nesse vídeo que nós temos algumas fotografias das ruas, e aí vocês podem acompanhar e ver que algumas fotografias são fotografias atuais, outras já são fotografias mais antigas, mas são fotografias das ruas conforme eu for narrando, tá bom? Então, desde já, não deixe de se inscrever no canal, deixe aqui o seu joinha, o seu like e nos acompanhe, dê a sua sugestão de vídeo, porque a gente vai se sentir muito mais feliz em poder trazer novos vídeos para vocês de acordo com o que vocês forem pedindo. Não esqueça de deixar o seu comentário, positivo ou negativo, porque isso também é muito bom para nós, porque a gente pode aprender muito com aquilo que vocês falarem de sugestões. Não é obrigatório vocês falarem só coisas boas, mas podem também reclamar de alguma coisa que você acha que não está muito legal. Isso vai fazer com que a gente melhore o nosso trabalho, tá bom? Então, vamos lá. A rua mais conhecida que a gente tinha na década de 80, em Salitre, era a Rua Damasceno. A Rua Damasceno era a nossa maior rua e tinha essa denominação em homenagem à família Maceno. É bem verdade que em alguns cartórios, quando as pessoas foram registrar os seus familiares, eu não sei se porque os cartórios faziam isso de forma que não era necessário ninguém levar nenhuma documentação, era do jeito que as pessoas falavam, elas eram registradas. Então, o que acontece? Algumas pessoas da família Maceno são registradas como Macena, outras pessoas são registradas como Maceno e outras pessoas são registradas como Damasceno. Entretanto, todas elas são pessoas da mesma família. Em homenagem a elas, foi dado o nome de Rua Damasceno. Tinha também uma outra rua que era a Rua do Comércio. E a Rua do Comércio ganhou esse nome porque, na sua origem, os comércios em Salitre ficavam na Rua Damasceno. Entretanto, com a construção do asfalto, que na época era a CE 032, os comércios começaram a mudar para próximo ao asfalto. Daí criou-se a denominação de outro lado. A gente tinha muito hábito de dizer, vai para onde? Para o outro lado. Vai para onde? Para o outro lado. Por quê? Porque no início só existia a Rua Damasceno. E depois foi construído o outro lado, que era, na verdade, a Rua do Comércio. Então, quando as pessoas começaram a criar esse hábito de dizer ir para o outro lado, depois teve a denominação de Rua do Comércio. Mas com a aprovação dessa lei, que eu vou novamente colocar aqui no vídeo, então o outro lado ganhou o nome de Avenida José Giovanni Amaro Camelo. O Giovanni, eu tive a felicidade, tive o prazer de conhecer, ainda é da minha família, porque eu também ainda sou da família Amaro. E o Giovanni foi um comerciante, tinha um comércio na rua que hoje leva o seu nome. Ele era filho da Maria Amaro Camelo, portanto, ele era também um dos descendentes do João Amaro de Souza. A Rua Damasceno, que é a rua mais antiga, que é a rua mais tradicional de Salitre, ela mudou para
Rua João Amaro de Souza, em homenagem ao fundador de Salitre. E aí nós temos algumas outras ruas, como por exemplo, a Travessa José Américo Marceno Cruz, nós temos também Chico Dias, a Rua Eurico Mendes, nós temos a Travessa Maria Luísa Mendes, que era irmã do Eurico Mendes, e nós temos a Travessa Maria Lucineide, que era uma irmã do José Giovanni. Então, as ruas foram ganhando essa denominação. Eu gostaria de ressaltar que existe também uma falha, eu não sei se essa falha houve pelo vereador que na época levou o projeto com o nome das ruas, ou se foi uma falha na digitação quando da aprovação da lei, não sei. O fato é que está registrado da seguinte forma: a Rua Manuel Marciano da Cruz, na verdade, deveria ser Manuel Marceno da Cruz. E o Manuel Marceno Cruz é esse que eu vou colocar a foto dele aqui, tá? Que era um filho da Sária Cruz da Silva com o José Marceno da Silva, mais conhecido como Bento Marceno. Uma outra falha que a gente tem também com o nome de ruas, que eu falei no vídeo anterior sobre a deturpação dos nomes de ruas, né? E aí uma outra falha que é em relação à Travessa Pedro Damasceno, que na verdade o Pedro Damasceno não existe, não existia nenhuma pessoa na família Marceno com esse nome de Pedro Damasceno, pelo menos não do meu conhecimento. Existia, o que foi dado como denominação a essa travessa foi em homenagem a Pedro Marceno da Cruz, que eu vou colocar também a foto dele aqui para que você conheça e saiba quem era o Pedro Marceno da Cruz. Então, houve essa deturpação de nomes, essa troca de nomes, vamos dizer assim, na hora, e eu não sei se esse erro foi um erro de digitação da pessoa que digitou a lei, ou se foi um erro na hora de realmente dar a denominação da rua. O fato é que os nomes estão errados. Então essas duas ruas de Salitre estão homenageando pessoas que na verdade não existiram, que é o Pedro Damasceno e o Manuel Marciano da Cruz. Essas pessoas nunca existiram. O que existiu foi o Manuel Marceno da Cruz e o Pedro Marceno da Cruz, né? Eles levam o mesmo sobrenome, mas eles não eram irmãos, eles eram primos. O Pedro Damasceno e o Manuel Marceno da Cruz eram primos, tá? Aí você pode se perguntar, quem foi Chico Dias? Quem foi Eurico Mendes? Então, Eurico Mendes viveu muitos anos em Salitre, foi agricultor, tinha uma família bem numerosa, então tem uma descendência bem numerosa e a sua família praticamente toda ainda mora aqui em Salitre, né? Muitos filhos, muitos netos, bisnetos do Eurico Mendes hoje moram em Salitre e eles moram em sua maioria na rua que leva o nome do Eurico Mendes. E ele era muito conhecido na nossa região aqui, era um agricultor e que plantava na região da Serra da Macambira. E eu tive a alegria de ser contemporâneo de quase todas as pessoas que foram homenageados com nomes de ruas em Salitre, como o caso do Pedro Marceno da Cruz, o Manuel Marceno da Cruz, o Eurico Mendes e o Chico Dias, né? E o Chico Dias foi um coveiro, também é de uma família bem numerosa, bem considerável, aqui em Salitre, e era casado com a Angelina. Angelina era irmã do José Marceno da Silva, é mais conhecido como Bento Marceno. Então, o Chico Dias também é uma das pessoas que fez parte da família Marceno. E ele tem vários filhos, netos, bisnetos que moram hoje em Salitre, inclusive também moram na rua que leva o seu nome. Acho que houve uma injustiça, não sei por qual motivo, mas eu acho que é algo que ainda pode ser reparado, é o fato de que uma das pessoas que mais construiu casas em Salitre, uma das pessoas que mais trabalhou na construção de ruas, inclusive nós temos 2 ruas inteiras construídas por ele, que é o Zeca Moisés, que eu vou colocar a foto dele aqui em cima,
né? O Zeca Moisés foi um pedreiro de renome aqui em Salitre. Era filho da Ana Martins Viana com o Moisés Pinto de Mesquita. E não sei por qual motivo, ainda hoje não tem nenhuma rua com o nome do Zeca Moisés. Eu acho que essa injustiça, que a meu ver é uma injustiça, ainda pode ser reparada. E que deve ser reparada, para que as pessoas tenham conhecimento da grandiosidade da obra do Zeca Moisés dentro do nosso distrito, que foi de uma relevância enorme, porque de fato conseguiu construir casas e abrir ruas onde as pessoas diziam que era impossível, onde as pessoas diziam, aí não dá para se fazer uma rua. Ele dizia, eu vou fazer uma casa aqui, e começava a rua, e a rua era feita. Então, fica aqui o nosso apelo, né, para que seja feito esse reparo e a gente tenha em breve uma rua levando o nome do Zeca Moisés como uma justa homenagem por todo o serviço prestado à nossa comunidade. Então é isso, pessoal. O nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre os locais e as brincadeiras que existiam em Salitre nas décadas de 80 e 90. Então, se você realmente quiser saber mais sobre o nosso povo, sobre o nosso Salitre, não deixe de se inscrever no canal, de deixar aqui o seu like, o seu joinha, e nós vamos contar tudo para você, inclusive com fotos, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo.